Você sabia que a forma mais primitiva do homem se comunicar com o outro, de socializar-se com o outro, é com a comunicação não verbal? E por que essa comunicação era tão eficaz no mundo primitivo? As nossas emoções, os nossos processos emocionais está muito linkada à nossa face. A nossa face sempre está expressando as nossas emoções. E são essas 7 emoções que eu vou explicar para vocês melhor. E essa relação direta entre a face e as nossas emoções, como nossas emoções são refletidas na nossa face, é que se chegou a um consenso de que tem como a gente identificar as emoções das pessoas. Se eu fazia uma cara de... era porque eu estava com raiva, né? Você não precisa dizer para ninguém que está com raiva quando você faz uma cara dessa. Então, isso ficou codificado, é um código na verdade, né? Universal. É um código universal. Inclusive tem muitas explicações, muitas teorias que tentam analisar a face de várias formas, mas cientificamente comprovado essa análise facial que foi feita, que foi estudada, foi criada, né, pelo Paul Ekman e por Frisman. Uma coisa que é bem legal deixar clara, principalmente para a pessoa que está começando a fazer as análises não verbais, é que a gente não dá para analisar o histórico de vida da pessoa, quem a pessoa foi no passado. Dá para analisar a emoção que ela está demonstrando naquele momento. Vocês vão conhecer ao longo dos vídeos que eu irei fazendo para vocês. Dá sim para identificar as incongruências, beleza? Então eu queria que isso ficasse bem claro para vocês. A teoria universal das emoções, ela foi desenvolvida por Paul Ekman e Wallace Friesen. E inclusive o Darwin já falava, entre outros nomes, já falavam sobre essa teoria, que através de pesquisas realizadas no Ocidente e no Oriente, e em tribos primitivas, inclusive uma tribo de Papua Nova Guiné, na Nova Zelândia, validou cientificamente que todo ser humano, aonde ele estiver, ele tem as mesmas expressões, que são essas 7 expressões faciais, que eu vou explicar para vocês cada uma delas. Eu faço estudos baseados em ciência, mas não só em ciência. Se eu vejo que tem coisas que trazem resultado, eu acabo trazendo para meus estudos. Mas a gente vai trabalhar com a face de uma forma sim científica. A gente vai usar um sistema científico de análise da face, que é o FACS. Ele foi desenvolvido pelo Paul Ekman e o Wallace Friesen e o Joseph Hagen na primeira metade da década de 70. Ele veio de uma primeira versão chamada de FAST. Ele é um sistema que ele divide a face em suas regiões de ação muscular pela anatomia facial, que é exatamente quando ocorre o fenômeno chamado de microexpressão facial emocional, onde suas emoções são refletidas na sua face. E aí vai uma outra curiosidade. As pessoas acham muito que através de um movimento, um músculo da face, você consegue identificar se a pessoa está mentindo, como se existisse um músculo ou um movimento apenas que identificasse na hora, dissesse não, essa pessoa está mentindo. E não existe essa coisa do músculo da mentira, né? Só porque eu fiz um movimento, automaticamente você diz não, essa pessoa está mentindo. Pode ser muita coisa, pode ser uma linha de base da pessoa. Você já deve ter conhecido pessoas que falam e tem mania de algum tique de ficar fazendo assim. E esse movimento aqui, na análise de microexpressão, né, significa desdém, desprezo. Mas se você não entender que isso é uma linha de base da pessoa, a gente vai começar a entrar nessa de qualquer movimento, a gente diz qualquer movimento facial, a gente ficar identificando, ó, ele mentiu, ele fez isso, fez aquilo. Isso é um erro básico que acontece muito e que eu já quero alertar vocês, para vocês não entrarem nessas pequenas armadilhas, nesses vícios da análise não verbal. Então, através do FACS, a gente vai observar alguns eventos que dá para notar no rosto da pessoa e as formas que a face da pessoa toma. O deslocamento de pele, a saliência da pele, enrugamento de certas regiões. E através daí, a gente vai entender essas ações. E essas ações na face, elas têm nome, são chamadas de unidades de ação. E através dessas unidades de ação que a gente vai começar a identificar as incongruências na fala da pessoa ou no gesto da pessoa com relação à expressão facial dela. E
cada unidade de ação, cada AU tem o seu músculo. Vocês lembram que eu falei que tinham 6 canais não verbais? Pois é, a face, esse que a gente viu agora, esse canal que a gente acabou de ver agora, é só um desses 6 canais. Então temos outros canais também. E para identificar esses canais, existe uma outra ferramenta, que é o protocolo SCANS. Através do protocolo SCANS, que significa análise dos 6 canais, a gente começa a identificar as incongruências na pessoa.